A paz e graça do Senhor. Vamos ler Apocalipse capítulo 19, versículo 1. E depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão, que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. O capítulo 19 de Apocalipse pode dividir em duas partes em termos de conteúdo. Os versos 1 a 10 são a primeira parte e os versos 11 a 21 são a última parte. Hoje, gostaria de compartilhar a primeira parte do capítulo 19. Especialmente em Apocalipse capítulo 19, contém a palavra aleluia, que não é encontrada em outros capítulos. Aleluia é uma palavra encontrada apenas nos Salmos do Antigo Testamento e aparece 23 vezes nos Salmos. No Novo Testamento é mencionado 4 vezes no livro de Apocalipse. A palavra aleluia parece ser muito usada na Bíblia, mas é usada um total de 27 vezes. No Antigo Testamento, aleluia aparece pela primeira vez no Salmo 104. Muitas pessoas do Antigo Testamento não sabiam o que a palavra significava. Aleluia é uma palavra composta de duas palavras, e essa palavra tem um significado especial. Aleluia é a forma imperativa de segunda pessoa do plural do verbo hebraico, Halal. que significa louvar, glorificar, chamar, e Yeah. que é uma abreviatura de Yahvé, ou seja, significa louvai ao Senhor. Aleluia aparece pela primeira vez no Salmo 104, versículo 35. Vamos ler juntos. Desapareçam da terra os pecadores e os ímpios não sejam mais. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, louvai ao Senhor. E o último, 23º aleluia aparece no Salmo 150, no versículo 6. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Tudo quanto tem fôlego é traduzido como tudo aquele que tem fôlego, mas deveria ser traduzido como tudo aquele que tem espírito. Vou explicar o porquê. Em Gênesis capítulo 2, no versículo 7, está registrado que Jeová Deus soprou Neshama. em Adão para se tornar uma alma vivente. Vamos ler. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. O fôlego da vida. Se interpretarmos o fôlego de vida escrito neste versículo como a vida, o fôlego do corpo, não podemos explicar o estado de Adão depois que ele comeu do fruto proibido. Jeová Deus disse em Gênesis capítulo 2, no versículo 17, que se você comer do fruto proibido, com certeza morrerá. E em Gênesis capítulo 3, no versículo 6, está registrado que Adão e Eva comerão do fruto proibido. Adão e Eva deveriam ter morrido. No entanto,
visto que está registrado em Gênesis capítulo 5, no versículo 5. Adão viveu até a idade de 930 anos, depois de comer o fruto proibido. É o Espírito de Deus que estava em Adão, que morreu depois de comer o fruto proibido. Ou seja, morreu. Neshama. E na escritura original em hebraico do Salmo 150, versículo 6, está escrito como Neshama. é. Por isso que devemos traduzir não como o fôlego da vida, mas o Espírito de Deus. Que todo aquele que tem o Espírito de Deus Neshama. deve louvar ao Senhor, e esta é uma tradução correta. Se o espírito está morto, ele não pode louvar a Deus com o espírito, porque não conhece a Deus. Ou seja, aqueles cujo espírito foi ressuscitado pela graça de Deus devem louvar a Deus. Como tal, após o Salmo 150, versículo 6, louvai ao Senhor, aleluia. Aleluia não é mais encontrado no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, capítulo 18, aleluia não é escrito. Aleluia é glorificar ao Senhor. Portanto, somente quando o plano do Senhor for cumprido, podemos celebrar o aleluia. O plano de Jeová Deus ainda não foi cumprido. Não faz sentido glorificar a Deus. Vamos ler Apocalipse, capítulo 19, versículo 1 e 2 novamente. E depois destas coisas, houve no céu como que uma grande voz de uma grande multidão, que dizia: Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgo a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Depois destas coisas, a coisa em capítulo 19, no versículo 1, se refere ao que aconteceu no capítulo 18. Em Apocalipse, capítulo 18, a grande Babilônia aparece e Babilônia é lançada ao mar. Esse mar se refere ao mar de vidro misturado com fogo, escrito em Apocalipse, capítulo 15, no versículo 2. E esse mar é o inferno. O capítulo 18 termina com a cena em que a grande Babilônia, caída, é lançada no inferno. Depois de tal processo de julgamento de Deus, a cena do capítulo 19 começa. A cena da grande Babilônia caída sendo lançada no inferno está registrada em Apocalipse, capítulo 18, no versículo 21. Vamos ler. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. Lançou-a no mar. Este mar se refere ao mar de vidro misturado com fogo, em Apocalipse, capítulo 5, versículo 2. Não é o mar onde as baleias vivem, como costumamos pensar, mas o mar de fogo. Vamos ler Apocalipse, capítulo 19, versículo 3.
e outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo o sempre. Até capítulo 19, no versículo 3. Aleluia é escrito 2 vezes. E nas 2 vezes a mesma pessoa falava. Não se sabe quem é essa pessoa, mas como é uma voz do céu, podem ser anjos ou pode ser a igreja da Filadélfia, assinalada com 144.000 que subiram ao Monte Sião imediatamente, logo o início da última metade da tribulação de 7 anos. Vamos ler o capítulo 19, versículo 4. E os 24 anciões e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. Os 24 anciões também são apresentados no capítulo 4. No capítulo 4 de Apocalipse, quando o apóstolo João subiu ao terceiro céu, viu a cena com os 4 animais e os 24 anciões ao redor do trono. É apresentada no versículo 4. Vamos ler juntos. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciões, vestidos de vestes brancas, e obtive sobre a cabeça coroas de ouro. E em capítulo 4, no versículo 7, a descrição dos 4 animais é registrada. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Cada 4 animais têm a forma de um leão, um bezerro, um rosto como de homem e uma águia voando. É uma interpretação em geral que esta figura se refere ao ministério de Jesus nos 4 evangelhos. No evangelho de Mateus é chamado o evangelho do leão, e Jesus, o Rei dos Reis, é expresso como um leão. No Evangelho de Marcos, é chamado o Evangelho do bezerro. E Jesus, que diligentemente expulsou os enfermos. No Evangelho de Marcos, é chamado o Evangelho do bezerro. E Jesus, que diligentemente expulsou os demônios e curou os enfermos e revelou o Evangelho, foi expresso como um bezerro. E o Evangelho de Lucas enfatiza Deus que veio a essa terra como um ser humano e, por isso, que expressa o rosto como de homem. O Evangelho de João, chamado o Evangelho da Águia, expressa Jesus, o Rei dos Céus, que reinará nos ares como uma águia voadora. Então, esses 4 animais representam as características do trono. O fato de o trono estar rodeado por 4 animais é uma expressão daquele que está sentado no trono, de forma que pode ser facilmente compreendido com as características dos 4 animais. Depois, há os 24 anciões. Estes não são homens, mas todos devem ser anjos, porque está escrito no capítulo 4, no versículo 4, que os 24 anciões que o apóstolo João viu estavam rodeados por tronos no terceiro céu. Ninguém pode estar na cidade de Nova Jerusalém.
no terceiro céu, até o início da última metade da tribulação de 7 anos. E por isso que os 24 anciões só podem ser anjos. Darei uma explicação complementar sobre esta parte. Vamos ler João capítulo 3, versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. O céu, neste versículo, não são os céus. Refere-se ao terceiro céu. No terceiro céu está a cidade santa, a Nova Jerusalém, visto que Jesus disse que ninguém subiu à cidade santa, Nova Jerusalém, exceto o Filho do Homem. Os 24 anciões devem ser vistos como anjos, não como pessoas. Em geral, é interpretado que os 12 homens da tribo no Antigo Testamento e os 12 apóstolos são os 24 anciões, mas essa interpretação não está de acordo com o que Jesus disse. Os 24 anciões são os anjos. Esses anjos, os anjos de 4 animais e os anjos de 24 anciões, estão adorando a Deus, dizendo aleluia. Como está escrito no capítulo 19, versículo 4. Os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo amém, aleluia. Até o versículo 4 do capítulo 19. Aleluia aparece 3 vezes. Agora vem o último aleluia. A cena em que é gritado o último aleluia tem muito significado, visto que tudo o que Jeová Deus planejou se cumpriu. Clamam aleluia. Então, vamos descobrir qual é o plano de Deus. Vamos ler capítulo 19, o versículo 5. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós, tudo os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. É uma tradução da frase grega: todos vocês cantam louvores ao nosso Deus. Em uma palavra, aleluia. No capítulo 19, a palavra aleluia é usada 4 vezes, mas há 5 versículos correspondentes a aleluia. Está escrito em grego: todos vocês cantam louvores a Deus. E, quando traduzido para o hebraico, torna-se aleluia. Mas neste versículo 5, há uma definição importante que é sobre os servos de Deus. De modo geral, quando dizemos servos de Deus, pensamos nos pastores, missionários e líderes da igreja como servos de Deus. Primeiro, antes de descobrir quem são os servos de Deus, é necessário descobrir para quem o livro do Apocalipse foi escrito. Vamos ler Apocalipse capítulo 1, o versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Está registrado em capítulo 1, no versículo 1, que a razão pela qual o livro de Apocalipse foi escrito para mostrá-lo ao servo de Deus. E Apocalipse capítulo 19, o versículo 5.
nos disse quem são os servos de Deus. Todos os seus servos e vós, que o temeis, tanto pequenos como grandes. Esta frase descreve o servo de Deus. A Bíblia brasileira está bem traduzida. Os pequenos, os grandes, são todas pessoas do mundo, mas aqueles que temem a Deus. É bom temer a Deus, porque as pessoas não estão interessadas na salvação de Jesus. Por quê? Pensam que Deus não existe a menos que seja uma existência vaga, que não pode ser sentida pela pele. Saber que Deus é assustador significa perceber que Ele é aquele que não deixa de passar pelo pecado quando o vê. Portanto, o homem deve perceber que não há outra maneira a não ser voltar para Jesus. Honrar Jesus é uma evidência de nosso temor a Deus. No livro de Apocalipse, os vencedores são escritos 8 vezes. Vamos descobrir quem eles realmente são. Se você é cristão, deve saber quem é o vencedor. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 26, está escrito que aquele que observa minha, Jesus, obras até ao fim, é aquele que vence. Vamos ler juntos. E ao que vencer e guardar até ao fim, como minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Aquele que observa até o fim o que Jesus está fazendo é aquele que vence. Este versículo tem grandes implicações para os santos. A segunda vinda de Jesus virá como o noivo. Então, os santos devem se preparar como noiva para receber o noivo. Para se tornar a noiva de Jesus, você deve preparar azeite. Quem prepara azeite é quem vence. O livro de Apocalipse pode parecer difícil de compreender, mas as respostas para todas as perguntas que surgem no livro de Apocalipse podem ser encontradas no livro de Apocalipse. Descobri-lo em outros livros é difícil e confuso. A resposta está toda escrita no livro de Apocalipse. É dito que para entender o livro de Apocalipse, você precisa ler muitos dos profetas do Antigo Testamento. Se você ler apenas o livro de Apocalipse, você pode saber exatamente o conteúdo dessa revelação. E então, ler outras Bíblias para facilitar a compreensão. Apocalipse, capítulo 19, o versículo 6, é o versículo-chave. Este conteúdo se torna o versículo-chave para toda a Bíblia. Neste versículo está escrito: Deus reinou. Para todos os santos, nada é mais importante do que Deus aperfeiçoou seu reinado. A resposta à pergunta de por que Deus criou os céus e a terra e por que ele teve que nos salvar pode ser facilmente compreendida examinando os resultados das incontáveis obras que Deus fez em todo o Antigo e Novo Testamento para fazer o que ele fez. O reino de Deus é o reino dos céus, ou seja, um lugar sob o governo de Deus.
sob a governança de Deus, o que os santos devem preparar é se tornar a noiva de Jesus e se casar com Jesus. Quando sabemos qual é o propósito da governança de Deus, também podemos saber o resultado da governança de Deus. Leiamos Apocalipse, capítulo 19, o versículo 6. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Na escritura original em grego, está escrito no pretérito como reinou. Portanto, na escritura original em grego é escrito como, Vasilevsen. que é derivado do primeiro aoristo. Vasilevsa. Na escritura original em grego está escrito que Deus finalmente encerrou seu reinado. Vamos descobrir que tipo de plano Deus tinha no início e que tipo de trabalho ele começou. Deus tinha muitos planos, mas entre esses planos havia uma coisa que ele decidiu a realizar. Gênesis capítulo 2, no versículo 18, é o primeiro versículo que apresenta o projeto. Gênesis capítulo 2, versículo 18, é o primeiro versículo que apresenta o projeto e a obra que Deus decidiu prosseguir. Vamos ler. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Não é bom para Deus. Fez Adão e vê-lo viver sozinho. Então Deus fez uma boa obra, que fazer uma adjutora para Adão. Porque Deus tinha um plano para fazer esta boa obra. O reinado de Deus significa ir em direção ao objetivo de alcançar este plano até ao fim. Está registrado em Romanos capítulo 5, no versículo 14, que Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Este mistério, surpreendentemente, é que Adão igual a segundo advento de Jesus e Eva é igual à noiva de Jesus Cristo, do Cordeiro, a igreja. Portanto, preparar a noiva de Jesus Cristo é o objetivo final do reinado de Deus. Quando este plano foi cumprido, é possível dizer: ele reinou. É por isso que é a boa obra de Deus preparar a igreja como uma adjutora para Jesus antes do fim do mundo. Em Gênesis capítulo 2, no versículo 24, Jeová Deus disse: portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se a sua mulher, e serão ambos uma carne. Este versículo é a primeira passagem gramática hebraica escrita na Bíblia que contém uma forte vontade de futuro. A vontade futuro é uma frase que reflete a vontade de quem fala, porque está escrito na terceira pessoa, mostra a vontade de quem fala. O conteúdo de Gênesis capítulo 2, versículo 24, é a vontade de Jeová Deus, que ele certamente cumprirá a obra que planejou. Em Gênesis capítulo 2, no versículo 24, o varão é escrito em hebraico como Ish. e
sua mulher como... Isha. Como você pode ver pelas palavras, ele não arranjou sua esposa em nenhum outro lugar, mas foi feito do corpo do marido, de Adão. De Ish. tornou-se... Isha. Esta é a razão pela qual Deus fez a mulher de Adão como uma parte do corpo de Adão. É o mesmo com Jesus. Aqueles que foram afetados pelos méritos do sangue que Jesus derramou na cruz podem se tornar um só corpo, uma noiva. Não há outro caminho. Este é o conteúdo do reinado de Deus. Em Atos, capítulo 20, versículo 28, está escrito que a igreja foi comprada com o sangue de Deus. Jesus derramou seu sangue para arranjar a igreja. Vamos ler juntos. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos consistiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. E vamos ler Romanos capítulo 5, versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Romanos foi escrito depois que Jesus ascendeu ao céu. Claramente, está escrito que ele não é aquele que veio, mas o qual é a figura daquele que havia de vir. Adão não é Jesus do primeiro advento, mas Jesus do segundo advento. Adão é a figura de Jesus que logo virá como o noivo. Surpreendentemente, isso está contido na oração do Senhor como a conhecemos. Vamos ler Mateus capítulo 6, versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. A cópia da escritura original em grego está anexada. Os números subscritos para dar uma olhada na escritura original é G 932. Esta palavra. A palavra grega é... Βασιλεία. Esta palavra Βασιλεία. tem dois significados. O primeiro é país, reino, e país como um rei. E o segundo significado é governança, ato. Desta forma, é necessário compreender o contexto para discernir se Βασιλεία. significa reino ou governança. A razão pela qual Jesus ensinou na oração do Senhor é que ele deseja que a governança do Pai venha. Continue a orar até que a governança de Deus esteja cumprida para aqueles que já vivem no reino dos céus, ou seja, no reino de Deus, orando, venha o teu reino, e admitir que você ainda não vive no reino dos céus. O reino dos céus, o reino de Deus, não é um reino no terceiro céu. No mundo em que vivemos, a Bíblia fala do reino dos céus
como um lugar sob a governança de Deus, onde Deus está presente. Entrar no reino de Deus é onde você entra quando nasce de novo. No entanto, se uma pessoa que já nasceu de novo e vive no reino de Deus ora assim, essa pessoa está orando de forma errada. Orai para que o reinado do Pai Celestial continue até que seja concluído. Esta parte é explicada em detalhe no vídeo O Reino de Deus não está no céu. Está publicado no meu canal YouTube. O resultado desse reinado completo é Apocalipse, capítulo 19, o versículo 6. O Sermão da Montanha, a constituição do reino dos céus, é Mateus, capítulo 5, 6 e 7. A terra, escrita em Mateus, capítulo 6, no versículo 10, não significa a terra do mundo. A descrição desta terra está registrada em Mateus capítulo 5, no versículo 5. Vamos ler. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A terra, escrita no capítulo 5, é a mesma que a terra escrita nos capítulos 6 e 7. O Sermão da Montanha se refere à constituição que devemos praticar no reino dos céus e é receber a terra como herança. Mesmo que esta terra desapareça e o universo desapareça, o que deve permanecer até o fim é uma herança. No entanto, se interpretarmos a terra como a terra do mundo, é imediatamente revelado que algo está errado quando lemos Apocalipse, capítulo 21, o versículo 1. Porque a terra, a primeira terra, será julgada pelo fogo e será destruída. Não há razão para Deus nos dar tal herança como uma herança. Essa herança é a noiva do Cordeiro, ou seja, a igreja. Em Cristo, cada membro se une para formar a igreja, e essa igreja se torna a noiva do Cordeiro. É por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 5, no versículo 5, que daria a terra à igreja por herança. Portanto, a oração do Senhor é uma oração que dada para orarmos ao Pai Celestial, para que possamos nos qualificar como noiva para participar nas bodas do Cordeiro, que será realizada nos ares, pois a governança de Deus continua a estar em nosso meio. Dizer aleluia, porque o resultado dessa oração foi cumprido em Apocalipse, capítulo 19. Em Efésios, capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha o plano, e esse plano foi realizado por meio de Jesus Cristo. A razão pela qual ele nos escolheu e nos tornou santos e irrepreensíveis no amor é explicada no versículo 6, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Porque a graça do Pai Celestial foi praticada e cumprida, é o aleluia, que
adoramos. O que dizemos aleluia já foi planejado antes da fundação do mundo, porque foi planejado em Cristo e feito filhos por meio de Cristo. Como isso poderia ter sido possível? É que podemos nos tornar filho de Deus porque Jesus veio como o Filho unigênito, morreu e ressuscitou como o primogênito. Ler Romanos capítulo 8, versículo 29. Colossenses capítulo 1, versículo 14. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Hebreus capítulo 1, versículo 6. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Chamar-nos para nos tornarmos filhos de Deus é um processo, não é o objetivo final dos santos. Deus já os havia preparado para se tornarem filhos, mas o propósito do plano era glorificar a glória de sua graça. Eu agradeço muito pela incrível graça de Deus. Aleluia! Nos versos 1 a 4 do capítulo 19, é dito que Deus havia planejado antes da fundação do mundo cantar aleluia 3 vezes. Mas o plano de salvação de Deus não termina em se tornar o Filho de Deus, porque Jesus vai voltar para se casar com a noiva. Muitas igrejas enfatizam apenas a graça da salvação como o Filho de Deus, ao invés de ensinar a vida de fé para se preparar como a noiva do Cordeiro. Esta é a salvação que Deus planejou. O primeiro passo é para uma pessoa que era escrava do pecado receber a autoridade de se tornar um filho de Deus, ao aceitar Jesus Cristo como Salvador. E o segundo passo é que aqueles que se tornam filho de Deus devem receber o batismo com o Espírito Santo e ser santificados por meio da palavra e da oração na igreja. Uma vida no deserto e se preparar como a noiva do Cordeiro para entrar nas bodas. Isso é o resultado do reinado de Deus. Este é o plano de salvação de Deus na Bíblia. Efésios capítulo 5, versículo 31 é a cópia de Gênesis capítulo 2, versículo 24. Vamos ler os 2 versículos juntos. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa carne. Agora vamos ler Gênesis. Portanto, deixará o varão, o seu pai, e a sua mãe, e apegar-se a sua mulher, e serão ambos uma carne. A chave do mistério dos 2 versículos acima é Efésios capítulo 5, versículo 32. Vamos ler. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. O varão mencionado em Gênesis capítulo 2, o versículo 24, é o Cristo, e sua mulher é a igreja. Este é o grande mistério de Deus. Se você é um crente, se você é crente cristão, você deve saber e se preparar para ser a noiva do Cordeiro. Os resultados do reinado de Deus são apresentados em capítulo 19, no versículo 7 e 8. Vamos ler para conferir. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou,
E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. O que precisamos prestar atenção nesses 2 versículos é a quantidade de peças de linho fino. No versículo 8, na escritura original em grego, linho fino é registrado no singular. Isso significa que Jesus tem apenas uma esposa para se casar. Portanto, os santos devem se unir para formar um corpo para poder vestir o linho fino. Efésios capítulo 4, versículo 3, descreve como vários santos podem ser unidos em um corpo, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Sem o Espírito Santo, os santos não podem se tornar um só corpo. Portanto, os crentes devem receber o batismo com o Espírito Santo. A Bíblia também expressa o batismo com o Espírito Santo em termos de preparação de azeite. Os santos devem preparar azeite. Só então você poderá comparecer à ceia das bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro, escrito em Apocalipse, capítulo 19, no versículo 7, é o resultado do reinado de Deus. O Cordeiro, neste versículo, é Rion, em grego. No entanto, existe outra palavra Cordeiro na Bíblia. João Batista não reconheceu Jesus como o Messias. Isso porque João Batista esperava que o Messias fosse uma pessoa que não seria crucificada, mas resolveria todos os pecados e se tornaria um rei que resolveria a vida colonial romana. João Batista se enganou sobre o Messias. Vamos ler João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro neste versículo é Gnos, em grego, cordeiro, mas uma palavra com um significado diferente é usada. Jesus é o cordeiro de, Rion, não é de. Gnos, Isso é Rion, o cordeiro oferecido como sacrifício e o cordeiro que deve ser ressuscitado imediatamente. Desde o início, João Batista teve um problema com sua visão de Jesus como o Messias. Mateus capítulo 9, no versículo 15. Com os crentes que têm a autoridade de filho de Deus, podem se tornar a noiva do Cordeiro. Vamos ler. E disse-lhes Jesus: podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles. Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Deus deu graça para que humanos que estão fadados a se tornarem escravos do pecado possam se tornar filhos de Deus. Mas a pior situação acontecerá se eles estiverem satisfeitos com a condição de um filho, se eles não se tornarem uma noiva. Pior de tudo, os filhos de Deus são lançados no inferno e jejuam. Quando Jesus voltar, os filhos de Deus entrarão na sala nupcial da noiva, nos ares, mas apenas alguns deles entrarão nas bodas. Somente aqueles que prepararam azeite do Espírito Santo se tornarão noiva e entrarão nas bodas. Aqueles que não preparam azeite serão lançados no inferno.
Esta parte é detalhada no vídeo O Intervalo no Paraíso da Morte à Ressurreição das Bodas. Na escritura original em grego, é registrada como a palavra Nymphon. que significa sala nupcial. E os filhos é, Ypsilonos. em grego. Os filhos neste versículo referem-se aos filhos de Deus. Refere-se aos filhos de Deus, ou seja, aqueles que nasceram de novo. Esses filhos de Deus levam uma vida religiosa na igreja. Entre esses filhos, existem aqueles que preparam o Espírito Santo e aqueles que não o fizeram. Esta é a parábola das 10 virgens em Mateus capítulo 25. Na parábola das 10 virgens, todas elas esperam o noivo com suas lâmpadas. Porém, seus destinos são completamente diferentes. Mateus capítulo 9, no versículo 15, explica que as pessoas são divididas em dois grupos: os que entram na festa de casamento e os que ficam do lado de fora. Em Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, especialmente no versículo 21, fala-se sobre a salvação do corpo. Esta salvação do corpo não se refere a um corpo individual, mas aos membros individuais, tornando-se um só corpo na igreja. É que o corpo, a igreja que formamos, não está pronto a ponto de se casar com Jesus. É um corpo em estado de abatimento. Porém, se estamos unidos em Cristo e nos tornamos um, é dizer que Ele nos transformará na sala de espera da noiva. É a chamada salvação do corpo. Em Filipenses capítulo 3, no versículo 20, o Salvador está escrito, e esse o Salvador se refere àqueles que transforma o nosso corpo abatido no corpo glorioso de Jesus. Ele é quem vai transformar você no corpo de uma noiva que pode se casar com Jesus. Vamos ler Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21 juntos. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Essas criações não se referem a outras criaturas, mas a todos os santos. O estado atual de vida na terra é um corpo abatido, mas Jesus nos transformará na forma do corpo glorioso de Jesus. Agora vamos ler Apocalipse capítulo 19, o versículo 9. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Jesus. Para entender este versículo, precisamos entender Mateus capítulo 22. Porque está escrito que aqueles que são convidados para a ceia das bodas do Cordeiro são abençoados. Muitas vezes pensa que o convite para a ceia das bodas é o fim. No entanto, deve-se notar que existem dois tipos de festa de casamento: o almoço
e a ceia, o jantar. Vamos ler Mateus capítulo 22, o versículo 2. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Um certo rei. Neste versículo se refere a Deus e de seu filho é Jesus. É uma parábola sobre o casamento de Jesus. O que os santos precisam se preparar enquanto vivem no reino dos céus e entrar na festa de casamento de Jesus. Os servos de Deus preparavam o almoço e convidavam as pessoas, mas as pessoas não vinham ao almoço com desculpas como esta é aquela. Quando os convidados não compareceram ao almoço, o rei ordenou a seus servos que convidassem outros, os gentios. Disse-se que os servos do rei saíram às ruas e ajuntaram tudo quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa de casamento se encheu de convidados. Agora, existem dois tipos de convites para as bodas. As bodas, em Mateus capítulo 22, versículo 4, é escrita na escritura original em grego como, Christon, que significa almoço. E as bodas, escrita em Apocalipse, capítulo 19, no versículo 9, é, Vepnon, que significa a ceia, o jantar, o almoço, de Mateus capítulo 22, versículo 1 a 9. Qualquer pessoa convidada pode comparecer. Porém, em Mateus capítulo 22, nos versículos 11 a 13, está registrado que um homem convidado que não estava trajado com veste nupcial foi lançado nas trevas exteriores. Todos os que creram em Jesus Cristo, quer tenham obedecido à palavra de Deus ou não, serão arrebatados nos ares para comparecer ao tribunal de Cristo. Eles são todos transformados em corpo espiritual e serão arrebatados. Após o arrebatamento, no tribunal de Cristo, aqueles que não estão trajados com veste nupcial serão lançados nas trevas exteriores. O veste nupcial é uma vestimenta apropriada para um casamento. O vestido adequado para a cerimônia de casamento é o linho fino e a preparação do azeite do Espírito Santo. Vamos ler Apocalipse capítulo 19, o versículo 9, cuidadosamente. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. A ceia das bodas. Na escritura original em grego é registrado como a palavra Vepnon, que significa jantar. A última ceia das bodas do Cordeiro é Apocalipse, capítulo 19, o versículo 9. E, por isso, que esta festa de casamento significa o jantar. Como tal, a Bíblia claramente divide a festa de casamento em almoço e a ceia. Você deve preparar o veste nupcial e comparecer ao jantar. Agora vamos ler Apocalipse capítulo 19, o versículo 10. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me, olha, não faças tal.
sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Quando o apóstolo João está prestes a se prostrar diante da pessoa que diz isso, ele disse: sou teu conservo e de teus irmãos. Teus irmãos do apóstolo João referem-se aos 11 apóstolos. O espírito de profecia, o papel de testemunhar Jesus, recebendo ordens, é um anjo. Este anjo é o anjo de Jesus. No livro de Apocalipse, o espírito se refere a um anjo. No livro de Apocalipse, a palavra o espírito aparece muitas vezes. Isso explica o que este anjo está fazendo. No capítulo 19, que lemos hoje, reconhecemos a importante palavra aleluia. O fato de que aleluia pode ser repetido significa que Deus finalmente realizou algo a ser louvado, porque o cumprimento é porque ele cumpriu seu reinado. Eu oro em nome de Jesus Cristo, para que todos os cristãos vivem uma vida de preparação como a noiva, comparecendo à ceia. Deus vos abençoe em nome de Jesus.